Paz do Senhor, meu irmão e minha irmã. Nesse momento estaremos iniciando a nossa escola dominical, não é mesmo? Com o objetivo de estarmos nos aprofundando cada vez mais dentro do estudo da nossa carta aos Efésios, Filipenses e Filemon. A revista que estamos usando é essa aqui, que o nosso pastor já nos falou. Hoje eu fiquei encarregado de transmitir a lição de número 2, que fala sobre oração para iluminação e conhecimento. Esse é o título da segunda lição, né, onde estamos estudando em Efésios. E como o apóstolo Paulo, ele traz esse conhecimento a respeito da oração para a iluminação e o conhecimento. Como os irmãos na nossa igreja têm visto, principalmente durante as aulas pela manhã, nós estamos utilizando dois livros que são livros base. Um desses livros é a Mensagem de Efésios, de John Stott, e o outro é Epístolas da Prisão, do Dr. Russell Shedd, e um nome muito complicado de se falar do outro autor. Mas esses são os dois livros que nós estamos usando como base. Eu espero que os irmãos possam estar também aprendendo a cada vez mais. Uma das coisas que eu sempre falo, que um dos grandes marcos da Reforma Protestante foi o ensino. Então, temos a necessidade constante de realizar as leituras. Que os irmãos, se sentirem o desejo, a vontade também de adquirir esses livros, façam isso da melhor forma. Porque esse é o marco das nossas vidas. Esse é o marco de uma igreja protestante. Esse é o marco, no caso, da igreja congregacional com o Dr. Robert Calley. Então, que possamos, sim, continuar aprendendo e avançar mais dentro da leitura do texto e sempre nos especializarmos mais. Esse é o grande objetivo. Não é algo somente restrito a um grupo de pessoas na igreja. Não, mas qualquer irmão, qualquer um, que ele possa estar se especializando cada vez mais, porque devemos levar o Evangelho ao nosso Deus. Como eu já disse no início, o título da nossa aula de hoje, segunda aula, é Oração para Iluminação e Conhecimento, para os irmãos terem uma noção, caso os irmãos tenham a revista. E essa aula vai tratar diretamente do texto de primeiro capítulo aos Efésios, do versículo 15 ao versículo 23. Efésios 1, do versículo 15 ao versículo 23. Nós estaremos também realizando a leitura da revista com os irmãos, até porque alguns irmãos de longe não possuem essa revista, e para tentar entender melhor do texto. Mas antes estaremos fazendo a leitura desse texto básico. O que o autor daqui da revista, dessa lição no momento, o que ele quer falar com essa oração para iluminação e conhecimento? Se os irmãos adquirirem esse livro aqui, que é a Mensagem de Efésios de John Stott, o livro a revista que a gente está trazendo aqui como estudo, ela é basicamente a passagem do livro de John Stott. O autor, ele traz muito bem esse entendimento, principalmente nas primeiras páginas da revista, é falado sobre isso. Então, o que John Stott e também aqui o pastor Luiz César Nunes de Araújo, que é o autor dessa lição, querem trazer como oração para iluminação e conhecimento? E para isso nós estaremos fazendo a leitura do texto propriamente e procurando nos especializar o que o autor quer falar para a gente nesse momento. Logo após também estaremos realizando uma oração para o Senhor nos abençoar, o Senhor nos guiar dentro desse estudo que estaremos realizando. Então, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 23. A minha tradução é Revista Almeida e atualizado para os irmãos, e ela tem como título esse trecho: Paulo ora pelos crentes.
Assim diz o versículo 15. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os vossos olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e poder e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém? Vamos estar realizando essa oração inicial para o nosso estudo. Senhor, graças te damos, Pai, por termos a sua palavra, Pai, por podermos aprender cada vez mais dela. Que seu Espírito Santo, Pai, nos conduza através do seu texto, Pai, e que possamos aprender cada vez mais das Escrituras e aplicá-las em nossas vidas, como a igreja do Senhor, como um povo lavado pelo seu sangue, Pai, e regenerado por Ti. Perdoa os nossos pecados, em nome de Cristo Jesus. Amém. Como nós podemos ver, esse texto, ele traz do versículo 15 ao versículo 3 uma oração de Paulo. E esse é o interessante, por isso que a gente tem como título, uma oração para iluminação e conhecimento. Nós temos o apóstolo Paulo seguindo após o versículo 3 e o versículo 14, que nós podemos observar o plano da salvação e cada função da pessoa da Trindade. Nós temos a função de Deus Pai, Deus Filho, em Cristo, e Deus Espírito Santo. Nós temos essa função bem separada em cada um. E após essa proclamação de Paulo falando para o povo sobre isso, ele ora pelos crentes. Ele fala que incessantemente ele ora por eles. Então, isso é uma característica do apóstolo Paulo. Por que ele orava? Por quê? O Senhor o chamou, o Senhor resgatou. Quanto tempo o apóstolo Paulo ficou em oração, viveu em oração? Então, como o parágrafo inicial do nosso capítulo, como eu havia falado que estaremos lendo, eu vou estar realizando a leitura para os irmãos. As orações de Paulo são o ponto culminante de suas epístolas. No texto básico desta lição, temos a descrição de uma delas, uma oração breve, mas profunda, riquíssima em conteúdo e doutrina bíblica. O que Paulo vai pedir nessa oração, que é do versículo 15 ao versículo 23, é exatamente a iluminação e o conhecimento para aquele povo. Essa é uma característica que o apóstolo Paulo possuía em si. O quê? O cuidado com aquela igreja. Em todas as 13 epístolas do apóstolo, nós podemos observar esse tratamento. Não é um mero pastor que não havia um cuidado com as ovelhas. Porque, na verdade, um pastor que não tem um cuidado com as ovelhas não é um pastor em si. Mas, talvez, somente pelo cargo, somente pelo título. Paulo já é diferente. Paulo ele entende o que o Senhor chamou, entende a necessidade de pregar o Evangelho e entende o cuidado que ele deveria ter para aquele povo. Especificamente, a igreja de Efésios, como nós podemos observar com o Dr. Russell Shedd falando, ele cuida como se fosse dos netos, porque a igreja de Efésios é fundada por discípulos dele. Então, nós temos aí já uma posterioridade, um povo mais para frente trabalhando ali. Então, Paulo ele tem esse cuidado, ele tem essa forma que um pastor deve liderar uma igreja, de forma concreta, de forma como o Senhor o chama. Essa é a preocupação dele. Então, ele fala que no versículo 15, por isso também eu
tendo ouvido a fé que é entre vós no Senhor e o amor para com todos os santos, no 16 fala, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas vossas orações. Então, é uma característica do apóstolo. O apóstolo, é interessante a gente pensar nisso. Quando ele escreve aos Efésios, Filipenses, Filemon e também a carta aos Colossenses, nós podemos entender. Paulo está na prisão. Paulo ele está preso, vive um momento de dificuldade e ele ainda assim fala que tem isso dentro do coração dele, de orar pelos irmãos. E durante a cadeia que aí mesmo ele ora. Se analisarmos hoje em dia, quanto complicado é de uma situação dessa. Imagine você e eu numa prisão. Será que de fato nós estaremos orando, agradecendo ao Senhor, ainda mais se fosse preso por causa do Evangelho? Então, essa é o grande marco que nós podemos ver aqui. Paulo orava, Paulo sentia necessidade de falar com Deus, de falar com o seu Criador, de falar com o seu Salvador. Paulo passa por tantas coisas na vida dele e o Senhor o resgata. O Senhor o chama. Então ele entendia a necessidade da oração, ele entendia isso muito bem claramente. E no parágrafo abaixo, já na primeira página da nossa lição, fala da seguinte forma: Paulo estava escrevendo uma carta e se deteve para orar. O que o teria motivado? Seria a alegria de saber que em Cristo todas as bênçãos espirituais são nossas? Ou após ouvir que a fé em Cristo, amores e irmãos estavam sendo praticados, sentiu-se impelido a orar para que os efésios conhecessem ainda mais a plenitude do que Deus nos deu em Cristo? Qualquer que tenha sido sua motivação, o que resultou foi uma oração que nos estimula a fazer o mesmo. Louvor e petição, ações de graças e súplicas são a tônica nesta oração que nos ajudará a manter o equilíbrio espiritual. Então, através do exemplo do apóstolo Paulo, nós podemos observar com clareza que devemos também, da mesma forma, orarmos ao Senhor. Essa é uma disciplina da igreja muito antiga. Muito antiga, acompanhava desde o início da palavra do Senhor. E com o decorrer do tempo, nós podemos observar que isso tem saído do seio da igreja. Ora, nós perdemos tanto tempo com tantas milhões de coisas. Nós temos uma agenda muito cheia, nós temos milhões de atividades para fazer. Eu, particularmente, eu faço seminário, então eu tenho as atividades de seminário. Caramba, mas eu estou deixando de orar. Que inconstância é essa? Porque a oração ela é intimamente ligada ao crente. Não existe a questão de estar fora. Não, vou deixar um tempinho fora. Não há como fugir disso. Que na verdade nós devemos observar no apóstolo Paulo é isso. É esse exemplo e carregar eles em nós. Carregar essa disciplina em nossas vidas da oração. Essa é uma marca do apóstolo Paulo, como eu falei anteriormente. Então que possamos nos dedicar à oração. Entender o que a oração quer. Um dos livros que eu gosto muito e eu acho muito interessante, que inclusive estaremos, quando estivermos retornando nos nossos estudos de quinta-feira, é o Celebração da Disciplina. Alguns irmãos da igreja têm, e também muito indico aos irmãos que de fora nos assistem, que são 12 disciplinas espirituais que são tratadas, e uma delas é a oração. E nós vemos grandes exemplos de pessoas orando aqui. Nós necessitamos orar um pelos outros, agradecer ao Senhor, pedir ao Senhor, e Ele nos direcionará. Então, não há como a igreja não orar. Pelo contrário, nós devemos orar e continuar cada vez mais avançando. Mas o interessante é que, como nós falamos aqui nesse parágrafo da lição, o que trouxe Paulo a orar, o que trouxe Paulo a agradecer a Deus. E aí, mais uma vez, nós estaremos repetindo o versículo 15 e o versículo 16 para entendermos. A nossa lição, ela tem dois pontos que são separados.
dentro dessa oração. O primeiro ponto é a gratidão, que é o ponto que estaremos trazendo hoje. E na outra lição nós estaremos falando sobre a petição, que é a separação que o autor faz da oração de Paulo para a iluminação e o conhecimento. Talvez hoje façamos uma aula um pouco mais rápida e na próxima estaremos de uma forma um pouco mais longa, mas o entendimento é, primeiramente, a gratidão. E no versículo 15, nós podemos observar isso claramente. Versículo 15 diz da seguinte maneira: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Então, existe um motivo de Paulo estar orando aquele povo. No caso, nós podemos observar que ele ouviu a respeito da fé que havia naquele povo. E também não somente a fé, mas o amor. Nós podemos também ver claramente na carta aos Tessalonicenses como Paulo fala exatamente dessa maneira. A diferença é que na carta aos Tessalonicenses, principalmente no início da carta, que era costume ser tratado dessa forma, uma apresentação, uma ação de graças que por vezes conteria o assunto daquela carta e no final uma conclusão também, o desenvolvimento e uma conclusão. Essa era mais ou menos a forma como uma carta era escrita, uma carta com uma cultura mais helenística, uma cultura grega, era tratada naquele momento. Então Paulo ele tem isso. Com Tessalonicenses ele também fala sobre a fé, a esperança e o amor. O que nos falta aqui é a esperança propriamente escrita no 15 e no 16, mas nós sabemos a respeito da esperança, que é a esperança no nosso Salvador. É a esperança que a igreja tem, que essa igreja também possuía. Então, Paulo vem falando do quê? A respeito da fé e do amor. Então, esse primeiro tópico é o quê? É a gratidão, que é Efésios, no capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 16. E assim diz o tópico de número 1, o item 1, digamos. De alguma forma, Paulo obteve informações sobre o que estava acontecendo entre os efésios, que o fez se alegrar diante de Deus. Vejamos o que ele ouviu, que aí é o versículo 15. E logo já após, no item, vamos dizer assim, no ponto 1, fazer uma separação um pouco melhor. A fé em Jesus estava presente neles. Nós podemos observar que essa fé, ela está na igreja, é ligada, não há como separar. A fé em quem? A fé em Cristo. Como aquela igreja é formada? Como aquela igreja é iniciada? Através da fé no Senhor Jesus. Então, se aquela igreja não possui essa fé, automaticamente ela também não é igreja. Porque ela não crê no Senhor Jesus. Nós observamos aqui, no versículo, principalmente nos versículos 12, 13 e 14, a ação da pessoa do Espírito Santo no plano da salvação, como nós já estudamos com o nosso pastor Eric. E agora nós podemos ver que Paulo ele se alegra pela fé que aquele povo, que havia naquele povo. Como é que surge essa fé? É interessante até que um ponto ele vem atrás, que é sobre o Espírito Santo, e logo após Paulo já vem falando sobre a fé. A fé era única e exclusivamente um dom de Deus. Provém do Espírito Santo. O Espírito Santo produz a ação de convencer o homem e dá essa fé. Essa fé ela não é criada dentro do homem, porque dentro do homem não há nada de bom. Pelo contrário, o homem é totalmente depravado. Então o Senhor dá essa fé ao homem, esse homem começa a crer. Ele entende a respeito do seu pecado, entende que ele não tem como voltar ao Senhor. E aí ele se arrepende e é gerado a fé nele, de crer no Senhor Jesus. Entender o sacrifício de Cristo na cruz. Então, é um motivo extremamente plausível, é um motivo inicial de Paulo agradecer ao Senhor por isso. Porque o primeiro ponto é essa fé. Essa fé que havia dentro da igreja e que deve se haver dentro de mim, dentro de você. É isso que necessitamos ter como igreja. Como eu falei no início, é algo ligado, não tem como não ter uma fé.
em Cristo uma igreja. Não existe essa condição. Mas pelo contrário, é fé no Senhor Jesus e crendo que somos igreja, que somos corpo dele. Então, assim Paulo tinha esse entendimento, e o parágrafo que fala a respeito dessa fé trata da seguinte maneira: os efésios tinham ouvido a palavra da verdade e crido em Cristo e continuaram firmes na fé. A alegria de Paulo era que esses crentes não estavam se afastando do Senhor Jesus. Pelo contrário, mantinham os olhos fixos nele. Temos a mesma ordem bíblica para todos os crentes, assim como diz Hebreus 12:2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Ou seja, a fé não vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então Paulo, como eu falei a respeito de início, Paulo ele se alegra, ele ora, agradecendo ao Senhor porque inicialmente eles ouviram a palavra de Deus. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, assim como já foi falado aqui. Então, eles entenderam a respeito da obra do Senhor. Eles entenderam todo esse plano da salvação que Paulo descreve do versículo 3 ao versículo 14. Não é de uma forma não fundamentada que Paulo escreve essas coisas, mas é uma forma que aquele povo já sabia a respeito da salvação, do plano da salvação e da função de cada pessoa da Trindade. Eles sabiam a função exata e que o Espírito Santo havia convencido dentro deles isso. Somente o Espírito Santo que convence. E é interessante que o autor aqui da lição, ele traz esse contexto, que em Hebreus 12:2 nós podemos ver isso. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Ou seja, devemos caminhar, devemos avançar, devemos continuar olhando cada vez mais, tendo fé no nosso Salvador. Hoje em dia nós entendemos, as pessoas entendem, na verdade, de uma forma muito deturpada esse contexto de fé. Usam a fé para qualquer tipo de coisa, exceto para o Salvador. Exceto no Senhor Jesus. Tem fé em muitas outras coisas. Mas nós, como igreja, devemos ter a fé no Senhor Jesus. A fé verdadeira, olhando para Ele. Como nós podemos ver que nos salvou, como Paulo fala anteriormente nos versículos 3 ao 14, a respeito da função do Espírito Santo, a qual se entregou em nosso lugar. Então, esse é o motivo que Paulo ele se alegra pela fé daqueles ali que haviam. E como também eu acho muito interessante, uma sugestão, e por muitas vezes nas minhas aulas eu tento trazer alguma sugestão de um livro, para que o irmão e a irmã possam a cada vez mais se especializar, entender cada vez mais esse contexto. Assim como diz o pastor John Piper, cada cristão é teólogo. A partir do momento em que você fala de Cristo para uma outra pessoa, você se torna um teólogo. Então que possamos cada vez nos especializar mais. E um desses livros que fala sobre a fé é o Pilares da Fé, do pastor Franklin Ferreira. Esse livro ele vai trazer o porquê, principalmente no contexto da Reforma Protestante, sobre a fé. E podemos cada vez mais trabalhar em cima dele. Mas um outro ponto também, que é tratado pelo apóstolo Paulo no versículo 15, é o amor. Nós temos a fé em Cristo Jesus e o amor. Da onde vem esse amor? Esse amor é somente através da obra do Espírito Santo, na fé em Cristo. Então, é uma continuidade. É como se fosse um contexto lógico mesmo, porque, como fala no 15, por isso também eu tendo ouvido, a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Ou seja, pela fé, eles começaram a produzir o verdadeiro amor. O amor que somente o Espírito Santo produz. Não de qualquer outra pessoa. Porque muito se entende a respeito desse amor que o mundo faz. Mas na verdade o amor que o mundo produz é um amor que é algo em troca. Como nós vemos no Sermão da Montanha, nós podemos ver isso. O Senhor fala. Até os pecadores
amam dessa tal forma, mas esperando em algo em troca. O amor de Cristo é um amor diferente. E esse amor é produzido por essa fé. E essa fé, ela produz esse amor para com todos os santos. Eles ali, eles começam a praticar entre o povo, entre a igreja. Se tornam sim um marco do Senhor Jesus naquela sociedade ou naquela igreja local ali que eles estavam. Paulo, eles ouvem sobre essas coisas. Paulo entende isso como uma marca do Espírito Santo, como uma marca de uma pessoa que foi regenerada, uma pessoa que é uma nova criatura. Aí sim, aquela igreja, ela produz essa marca do Espírito Santo. Então, Paulo, ele sabe sobre isso e há algo dentro dele que é chamado a orar em agradecimento àquele povo. Mais uma vez eu quero relembrar, Paulo na prisão, ele tem esse entendimento, mesmo com todas as dores, mesmo com todas as dificuldades, ele ainda há motivo de agradecer ao Senhor por aquilo que aquele povo tenha feito, por aquelas marcas que são marcas de uma igreja eleita, uma igreja verdadeira. Então, ele é impelido a orar por aquele povo. E o segundo ponto que é tratado nesse aspecto da gratidão na oração de Paulo é o amor aos irmãos estava sendo exercido entre eles. Vamos estar lendo o parágrafo que fala da seguinte maneira. Quando trabalhou na igreja de Éfeso, Paulo mostrou com o próprio exemplo como se vive o amor. Portanto, não é de se surpreender que ele ouça sobre o amor dos Efésios para com todos os santos. A fé produz fruto na comunidade cristã. Ela flui de Cristo para os nossos semelhantes, que também pertencem a Ele em forma de serviço, assim como Tiago vai falar no capítulo 2, do versículo 14 ao versículo 6, que a fé vai produzir essa obra. É algo ligado, não há como separar essas questões. Continuando, Jesus disse a seus discípulos: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. É o processo do amor. João, ele também vai falar nas suas epístolas que se o irmão não ama o outro, ele não conheceu verdadeiramente. E Cristo vem e nos fala isso também no Evangelho de João. O amor, ele faz parte da igreja. A igreja, ela ama constantemente porque ela é amada por Cristo. Ela é chamada. Então, ela produz esse amor para com os outros. Ela não vive sobre guerras e rinchas. Pelo contrário, ela vive de uma forma que ela caminha. Nós podemos ver uma abordagem muito diferente de Paulo em Corinto, em 1 Coríntios mais especificamente, e da forma como ele trata aqui com os Efésios e também na igreja de Tessalônica. São igrejas que são muito mais voltadas a uma marca, uma herança de uma igreja que produz o Evangelho de Jesus. Uma igreja que entendeu esse amor, entendeu essa misericórdia, essa graça do Senhor. Então, essa é a igreja verdadeira. Essa é a igreja que produz o amor através da fé. E também, colocando já um parênteses, apesar de não estar contido propriamente no versículo 15 e versículo 16, mas também em termos durante a carta aos Efésios e também Tessalônica, e nos escritos de Paulo, é a esperança. A esperança do nosso Salvador. Nós temos a total certeza que ele voltará, e voltará para nos buscar, para buscar a igreja dele. A Santa Escritura nos fala isso. Então nós temos a alegria. E facilmente ficaria assim para Paulo, mesmo naquela situação de oração, de prisão, perdão. Orar ao Senhor em tom de agradecimento. Isso seria agradável. Ele sabia da esperança do Salvador. Então, isso ainda deixava mais alegre. E essa também deve ser a nossa alegria. A nossa oração de gratidão ao Senhor deve ser exatamente por isso. Pela fé que Ele produziu em nós. Pelo amor que devemos exercer. E pela esperança, porque nós temos essa esperança. Diferente do mundo que não há esperança, nós temos a esperança no nosso Salvador. E é a certeza que Ele virá. É uma esperança certa. Então, quão gracioso é
esse versículo 15 e esse versículo 16. Conforme eu falei, hoje seria uma aula um pouco mais rápida, mais curta, mas ainda assim, como esses textos falam no nosso coração. E é interessante, aos irmãos que têm a revista, ou já até acompanharam algumas outras revistas da editora cristã evangélica, alguns autores colocam pequenos trechos, pequenos momentos para a nossa reflexão. E um desses aqui, vou tentar mostrar para os irmãos aqui, que é Efésios para hoje, bem separadozinho aqui, que fala assim: porque a fé em Jesus e o amor entre irmãos precisam andar de mãos dadas. Porque a fé em Jesus e os irmãos e o amor entre os irmãos precisam andar de mãos dadas. O amor ele vem produzido por causa da fé, como nós já falamos. Elas andam juntas. Elas são uma marca de uma igreja eleita. Uma igreja que entendeu o senhorio de Jesus. Entendeu essa salvação. Entendeu a salvação, o plano da salvação que nós observamos, como chamamos de salvação trinitária, a respeito da Trindade, nesse versículo 3 ao versículo 14, completando o capítulo de número 1. Essa igreja entendeu isso. E essa é a pergunta que trago como reflexão também. Por que devem andar de mãos dadas? E, de fato, estamos produzindo essa fé e esse amor no Senhor Jesus? Essa fé em Cristo e esse amor com os irmãos? Que esse seja, assim, o nosso pensamento. Continuarmos refletindo dentro do que esse texto quer trazer para as nossas vidas. Aos irmãos, eu trago como sugestão que possuem revista, que possam estar continuando realizando as leituras. Que a escola dominical, que esse momento aqui que estamos tendo, não seja um momento solitário, digamos, um momento somente aos domingos. Mas não, que durante a sua semana, que durante a minha semana, eu também possa estar meditando através desses textos, lendo cada vez mais, para chegarmos e produzirmos uma melhor qualidade na hora das nossas aulas. Não somente eu, como no momento aqui, como passando o texto, como um professor, mas que também como um aluno, que juntamente possamos observar mais. Se existe também a possibilidade, torno a voltar ao assunto, adquira também esses livros, continue a avançar, a mensagem de Efésios de John Stott e Epístolas da Prisão de Dr. Russell Shedd, que vocês possam estar cada vez mais se especializando dentro da palavra do Senhor e dentro do que as Escrituras nos trazem. Que possamos avançar juntos como Igreja do Senhor. Vamos estar orando para encerrar a nossa aula de hoje. Na próxima aula estaremos falando no item de número 2, que é o último item que fecha essa oração de Paulo, apesar de ser extenso, que é o momento da petição. Momento onde Paulo ele vem falar sobre essa iluminação e conhecimento. Amém? Vamos estar orando ao Senhor. Senhor, obrigado, Pai, por esse momento que tivemos. Obrigado, Pai, pela sua palavra, pelo seu conhecimento que o Senhor nos tem transmitido. Muito obrigado, Pai, pelo Espírito Santo em nossas vidas, Pai, que nos ilumina, Pai, para conhecermos mais e mais do que o Senhor falou nas Escrituras e continua falando aos nossos corações. Que possamos, sim, produzir cada vez mais a fé que o Senhor produz em nossas vidas. Que possamos cada vez mais continuar a perseverar, cada vez mais possuir o amor que vem de Cristo, o amor na cruz, Pai. Que possamos ter como exemplo sublime e acima de tudo e de todos. Que possamos, sim, ser essa igreja com essa marca e continuar a avançar dentro do Evangelho. Perdoe os nossos pecados, Senhor, e muito obrigado por tudo em nossas vidas. Em nome de Cristo, amém. Que o Senhor abençoe a vida do irmão e da irmã. Fique com Deus.